Em instantes, você vê o programa A Verdade Nada Mais Que a Verdade. No ar, a verdade nada mais que a verdade. Os fatos da semana em destaque. Olá, minhas comadres, meus amigos, minha saudação amiga carinhosa, o nosso boa tarde, ouvintes da Rádio Excelsior 96.1. Telespectadores da RTV Excelsior, canal a cabo da Lignet, também a Rede Interativa News e nossas plataformas digitais. Nosso boa tarde e que Deus possa abençoar a família brasileira e todos aqueles que nos prestigiam neste exato momento. Já formada a nossa bancada, os Togados da Notícia. Magali Picarelli está aqui conosco. Nosso boa tarde. Boa tarde a todos e olha, esse programa hoje vai bombar, hein? Vai ser muito quente, porque aconteceu muita coisa essa semana, hein? Muita coisa, a rede social ferveu essa semana, né? Muito obrigado, doutor Paulo Duarte. Muito boa tarde aos nossos ouvintes, espectadores da Rádio TV Excelsior. Isso aqui é para vocês. E máscara aí, sempre atenta. Máscara. Muito bem, hoje a nossa convidada é a doutora Graziele Alencar, que além de ser coach de relacionamentos, também é psicoterapeuta e palestrante internacional. Já foi muito para o Paraguai, né? Já visitou a Casa China, né? Agora eu não posso mais. Agora proibido. Fronteira fechada aí, né? Seja bem-vinda, boa tarde, Obrigada, Graziele. boa tarde, seja bem-vindo também. Eu acredito que vai ser muito legal hoje aqui e o que a gente puder ajudar, Muito nós bem. estamos juntos. Não, eu quero os seus comentários. Quero que você dê a sua opinião como cidadã Vamos brasileira aqui no nosso A Verdade Nada Mais Que a Verdade. Né? Sim. O nosso querido criminalista e jurista tributário e também constitucional, doutor Maico Mansur. Bom, muito bom. Boa tarde, Picarelli. Boa tarde a todos da bancada. Desejo aí a todos um bom programa. Vamos comentar as notícias e as grandes ilegalidades da semana. Tem muito aí pra gente comentar, viu, Picarelli? Ótimo, vai anotando aí para você ir falando aqui, porque eu gostaria de começar o programa pedindo que Deus abençoe, que Deus possa confortar a família de milhares e milhares de pessoas. Somente em pouco mais de 24 horas, mais de 1.500 mortos até o presente momento. Em apenas 24 horas, passou de quase de 34 mil pessoas que morreram. E eu estava assistindo pela televisão um canal, esses canais do YouTube, que eu gosto muito do YouTube do que aqueles canais. Bom, e no YouTube tem muitas coisas que você não vê na televisão, nas redes de televisão. As pessoas enterrando seus mortos sem condição de velar, sem condição de abraçar, só tem que chorar. E a gente fica até emocionado com uma situação como essa, de ver milhares de covas e pessoas colocando os seus mortos ali, sem condição, coisa de que você não entende o que está acontecendo. Não é só no Brasil, não. As pessoas falam muito do Brasil, mas Estados Unidos, todos os países, enfim, alguns que já estão saindo dessa crise e outros que estão praticamente no meio dela. E segundo a Organização Mundial de Saúde, que nós temos as informações aqui, que o Brasil não chegou no pico ainda. Eu fico muito preocupado com isso, viu? Porque como que não chegou no pico ainda, se nós estamos com essa situação? O que vocês acham, hein, Magali? O que você acha? Depois eu quero o Paulo falando, a Graziela falando também, o doutor Maico sobre isso. Nós estamos no pico ou vocês acham que daqui a pouco a curva vai cair de cabeça para baixo? Magali. Olha, esse pico tão esperado desde fevereiro, março, né? Começou a falar semana que vem, daqui 15 dias, não, mês que vem. Nós estamos em junho já. E ainda não tivemos o pico, mas está prometido sim para esse mês, porque nós vimos também pelos números aumentando demais, inclusive aqui. Aqui que estava bem tranquilo e continua, graças a Deus, em relação a outros lugares, está tranquilo, mas nós vemos assim, aumentar 10 por dia, é muito, né? Para quem, um lugar que aumentava 2, 3, muito 5. E vemos Dourados está uma calamidade, porque Dourados, além
do Covid-19, nós sabemos que lá está tendo uma pandemia, uma epidemia dentro da pandemia, porque tem a chikungunya, né, a zika, dengue. E esses 3 eu falo que é uma situação de falta de cuidado dos moradores e também das autoridades, porque é um mosquitinho da dengue, tem que cuidar para ele não vir, né? Paulo, antes de você falar, alguma notícia que eu vou recebendo aqui online, agora, Manaus, Fortaleza e aquela região já estão no pico, já estão no limite do negócio, o negócio está muito feio lá. Fala aí, Paulo. Olha só, dados estatísticos aqui sobre a curva em outros países demonstram que a quantidade que se chega aqui no Brasil, infelizmente, não é o pico ainda. O que acontece? Nós retardamos a proliferação do coronavírus e ficamos todos isolados. Agora nós precisamos retomar a economia. E aí que vem o maior número. O isolamento teria que ser agora. O isolamento, o correto deveria ser agora, nessa quantidade. Nós retardamos e agora que precisa voltar ao trabalho, a pandemia se vem com força total. E infelizmente não é o pico do país ainda. Doutora Graziele, o que a senhora acha? Então, na realidade, eu acho que essa palavra isolamento, que se fala muito e a gente estuda muito sobre isso, ela ataca muito o psicológico das pessoas. Não poderia ser escrito isolamento, tinha que ser afastamento. Porque o isolamento, quando você estuda na história, principalmente nazista, se fazia isso para atingir o emocional das pessoas. O afastamento das pessoas, ela teve um período que estava lá muito bom, aqui principalmente no nosso estado. Você pode ver que pelos números nós estávamos sempre no último. Por quê? Porque as pessoas estavam obedecendo. Aí o que aconteceu? Como vai acostumando com a doença, como tudo, as pessoas acham que é o quê? Não, já passou, já deu tudo certo, já superou e começou a sair mais. As pessoas hoje estão enfrentando mais. Isso tem um lado bom e um lado ruim. Qual que é o lado bom? As pessoas estão tentando retomar a vida. O lado ruim, que infelizmente o índice está aumentando por falta de cuidado, por falta da prevenção, do uso da máscara, da pessoa se cuidar, de ter o isolamento, ou melhor, o afastamento, que é o devido. Eu acredito de verdade, eu não sei se eu estou sendo um pouco otimista, mas eu acredito que estamos próximos às pessoas entenderem verdadeiramente o que é o Covid-19. Não vou dizer que nós estamos fora do pico, mas as pessoas estão começando a ter a realidade do que é o Covid-19. Se cuidando mais. Eu acredito, porque o que acontece? Quando começa a aumentar o índice, o que você vai entender neurologicamente? Eu vou falar pela neurologia porque é o que eu estudo. Alguma coisa precisa ser feita. Eu preciso me precaver, senão eu vou morrer. Eu preciso entender como que funciona, o que estão pedindo para ser feito. Então, eu acredito que isso vai fazer as pessoas se cuidarem mais. Exatamente. O Brasil, o coronavírus do Mato Grosso do Sul, 21 mortes até agora, com 1.997 confirmados. Para ilustrar o comentário do nosso querido Dr. Maico, que está dizendo que o Brasil, caso do Covid-19, pode ser 7 vezes maior do que os números oficiais. Quer dizer, esses números que nós estamos falando de 34 mil mortes, pode ser 7 vezes mais. Vamos aguardar para ver se isso vai se confirmar ou não, tomara que não. E o coronavírus supera o câncer e o infarto por dia, já é a primeira causa de morte no país. Eu acredito que o coronavírus ele veio para demonstrar para a humanidade que nós não somos nada. Um vírus dizima uma grande parte da população. Então eu acredito que nós sairemos melhores depois desse momento, porque não é possível, né? Nós vemos tudo que está acontecendo, as pessoas tendo que ficar em casa, se isolando, problemas, confrontos de ideias, pessoas querem sair, outros não querem. E assim, eu acho que estamos perto do pico, né? Porque os grandes especialistas estão falando que é agora, né? Falaram que era depois, mas agora estão falando que é agora. Agora acho que acredito que agora vai, se Deus quiser, né? Mas tem uma situação aí que muitas pessoas não falam, que suicídio no mundo, é milhões. A cada 46 minutos uma pessoa se mata no Brasil, isso no Brasil. Fora, no mundo seriam segundos, né? Então são situações que isso choca muito, porque nós estamos vivendo essa realidade desse vírus, mas também tem outros tipos de enfermidades que acabam matando as pessoas, que nos deixa realmente muito assim preocupados e entristecidos com essa situação, né? Então, mas só enquanto está falando de números,
Conversando com a pessoa lá da saúde que cuida dessa estatística, ele disse, nós temos esse número, Magali, porque são poucos testados. Se nós tivéssemos mais testados, nós já teríamos um número muito, muito maior do que estamos mostrando no boletim. Né? Então, é pelos testados que sai o boletim. Então, muitas pessoas podem ter e não fez o teste, você não sabe. A pessoa é assintomática, mas ela transmite. Ela não transmite nada. A Organização Mundial de Saúde avisa, né? olha só o que a Organização Mundial de Saúde avisa para todos, está no site da Organização Mundial de Saúde. Onda de positivos para a Covid-19 é fruto do descaso com distanciamento social. Sim. É verdade, as pessoas não se preocupam com isso, né? Tem que se manter o distanciamento, usar máscara, álcool gel, lavar bem as mãos e se prevenir, que a melhor prevenção é essa, né? Sim. A melhor prevenção é essa. O brasileiro gosta de abraçar, gosta de Já beijar, tem por si só, né, isso aí, né? abraçar Esse tato, esse tal, contato. Tá acostumado com isso. Eu não abraço a minha esposa já faz quase Quase 40 segundos. Nessa tese aí, A gente Deixa eu dorme só na mesma falar, cama, deixa eu só papai. falar com a doutora Grazi. Ela Explica pra nós isso aí. ela é especialista nisso, é coach de relacionamento, ela conversa. Veja bem, como que fica os namorados hoje? Como que fica as esposas? Sim. Entendeu? Dentro de casa. Você Não sabe abraça, que não teve- beija, namorado não beija. Você sabe que teve um aumento por conta desse isolamento, né? Por isso que a gente fala de parar de falar de isolamento, falar afastamento, porque isso acaba atacando mentalmente as pessoas. E por conta desse afastamento, que nós tivemos ruptura muito forte, porque de um dia para noite todo mundo não pôde mais sair, o que aconteceu? Os casos de brigas, não sei se o senhor tem isso, mas o senhor Sim, deve claro, ter. violência da Aumento mulher. de violências, Feminicídio. não só da mulher bater em homem Sim. também. Tem homem aí que merece Vocês umas acreditam pancadas, nisso? né? Quando me contaram, eu não Tem acreditei. mulher que bate. Tem mulheres que estão batendo em maridos. Por quê? Porque não estavam acostumadas a ter o marido 24 horas dentro de casa. E a mulher também, pelo fato também de sair para trabalhar, estão os dois juntos. Então, o que está faltando? Relacionamento. Com essa doença, as pessoas tiveram que ficar mais em casa. Tiveram que almoçar junto, ter o contato com família, vai ter que saber dos problemas que às vezes não queria saber, que acho que é o principal problema hoje da escola, né? Você vê que as crianças estão trancadas dentro de casa, então fizeram muitos manifestos para as crianças voltarem para a escola, porque não estavam aguentando mais ficar as crianças dentro de casa. Então os absurdo, pais né? desaprenderam, eu falo isso, os pais desaprenderam, infelizmente, a ter família, a se comunicar como família. Por quê? Porque hoje a tecnologia acabou abraçando muita coisa e suprindo, entre aspas, as pessoas ocupadas com outras coisas e não preocupando com o principal problema, relacionamento interpessoal familiar. Hoje nós estamos com um índice altíssimo de pessoas com problemas emocionais, problemas com crise de pânico, angústia, depressão, por conta desse afastamento que ocasionou hoje a todo mundo. Ninguém está Uso de aguentando o máscara. filho dentro Não. de casa, ninguém Uso está de aguentando o máscara. marido dentro Ninguém de casa. tá. Uso É de muito triste. máscara, eu acho Sim. que é o pior. Sim. Né? Porque eu vejo que sempre falo, quando tem oportunidade, que não olhar nossa casa como prisão, mas olhar como o nosso lar, Um lar, nossa né? casa que a gente tem, Sim. que Deus abençoe que a gente tem aquela casa com a família, tudo tem que olhar assim, não como uma prisão. Então, você será fica que bem em algum casa. dia vão Mas e a divulgar? máscara? Será que algum dia vão divulgar as mortes indiretas que obtiveram por conta do... Eu acredito que Da Covid-19, futuramente. Entendeu? Futuramente. Suicídio, né? Como você vai saber? Muitas O mortes suicídio, a gente indiretas. sabe que está Exato, causando. com certeza. Se Deve fosse ser só altíssimo. mortes e os problemas emocionais hoje nós estamos lidando, hoje o maior índice de tratamento nosso, estou falando de coach, eu acho que os psicólogos também vão falar a mesma coisa. O pico das pessoas hoje, sabe o que significa? Ela vem procurar você para pedir ajuda, sabendo de algum sintoma que está sentindo, você vai no fundo analisar, é ansiedade pura. As pessoas não estão sabendo lidar com as suas emoções quando ela tira a rotina. A psicologia explica, quando você tira a rotina de um ser humano, automaticamente você desarma ele. Ele fica frágil. Perfeito. Olha a briga agora, briga internacional. Trump cita Brasil como um mau exemplo para a Covid e toma distância de Bolsonaro. Nossa. Ele tá pulando Ele fora não, da ele é barca. candidato lá, né? Agora o Gabardo,
que é da Secretaria do Ministério da Saúde, ele disse que o Brasil ganhou de 5-0 na resposta ao coronavírus. Então começou a briga das coisas. Mas o que tem o Trump a ver com o Brasil? Por que ele não cuida dos protestos que estão acontecendo lá há mais de 10 dias? No país dele, ele está né? querendo colocar o exército, mas as guardas estaduais estão dizendo, para com isso, e não vem com essa conversa não, que a gente dá conta do recado. Né? Você acha que o Trump ganha do Biden? Olha, vou falar a verdade, o Donald Trump aí com essa política dele, extremamente agressivo, mete o dedo na ferida de vários países, esquece dos problemas domésticos. O americano, para fins eleitorais, ele é extremamente criterioso. Ele não é onde o vento voa, ele vai não. Eu acredito o seguinte, ele vai ter que lutar muito para garantir essa reeleição dele, porque do outro lado tem casca grossa aí também. Deixa eu falar uma notícia aqui que vão surpreender vocês, do caso do Miguelzinho, aquele nenenzinho, vocês estão acompanhando? Vida, hein? Que aconteceu? Prefeitura lá a mãe do menino do Miguelzinho, a Mirtes Renata Santana de Souza, apesar de trabalhar como empregada doméstica para o prefeito de Tamandaré, Pernambuco, Sérgio Hacker, Corte Real, do PSB, tem o nome na lista de pessoas que exercem cargo comissionado na prefeitura da cidade. O que acontece? Essa senhora doméstica, ela é funcionária da prefeitura, mas não sabia. E o prefeito colocou a funcionária nomeada, que isso é proibido, isso é grave, cabe improbidade, cassação, né? improbidade administrativa. Tá, mas o caso que chamou a atenção é que a mãe levou a criança para o trabalho, né? Sim. E a patroa, que é a primeira dama, colocou a criança num elevador. Isso é um absurdo, gente. Eu vi o vídeo, eu tive a oportunidade de ver o vídeo. É um absurdo, é de cortar o coração de qualquer pai. E vou falar a verdade, a criança estava chorando demais, aí ela pegou, quis sair com ela, levou para o elevador e permitiu que o elevador se fechasse, apertou o botão para fechar e a criança acabou saindo num fosso lá e caiu. O que acontece? O mais absurdo, uma fiança de 20 mil reais para liberá-la da cadeia. Lá nos Estados Unidos, os policiais que mataram o Floyd, $1 milhão, de dólares. Você quer sair? $1 milhão aí, deixa consignado. Aqui no Brasil, 20 mil e solta. Para ela não fez nem cócegas esse valor. Para vocês dois, que são os togados, né? Eu falo letrado, né? Que são os que têm muito conhecimento. Para vocês dois, esse crime, doloso ou culposo? Olha, há um conflito entre o Dr. Marco até me corrija também, culpa consciente e o dolo eventual, né? Porque ela não tinha intenção de matar ele. Só que no momento em que ela apertou aquele botão... Ela expôs exatamente. ele. Ela assumiu o risco, ela assumiu o risco do efeito. Sim. Ué, é como se diz, A né? controvérsia, doutor. Olha aí. A controvérsia, doutor. O debate... Eu vou dizer uma coisa muito séria. De 200 anos de experiência como cronista policial, eu já vi sentenças, se vocês procurarem jurisprudência, súmula, etc., que existe por aí, de juízes, não, até de ministro, eu não sei, mas de juiz de primeira e segunda instância, de que quando a pessoa maior de idade, responsável, notória especialização como primeira dama de um município, pega uma criancinha e coloca no elevador, apertou o botão, ela matou essa criança já, é homicídio doloso. Não vem aqueles advogados dizer não, porque ela não tinha intenção. Meu Deus, o que com o elevador? Quais são os riscos do elevador? Né? Ela assumiu o risco. Assumiu o risco. Pela morte, concordo. Pela morte. É que a legislação é muito branda, né? Eu sei que a legislação é branda, mas juízes aí estão dando sentenças realmente de crime de dolo. Os juízes de primeira instância, realmente, eles apertam bastante. O problema é que chega nos tribunais superiores, STF, STJ, e aí que chega... Né? Aí que eles... Mas por que os ministros do STJ não fazem isso aqui? Vocês se conhecem? A doutora deve conhecer. William Moscardini. A senhora conhece? Não. Ele tem um apelido de Baixinho. A senhora não conhece? Não. Os advogados conhecem aqui? Baixinho. Não. Baixinho. Magali não conhece também? Não. Leomar de Oliveira Barbosa. Vocês conhecem? Não. Ele é o famoso Léo Playboy. Estão foragidos e receberam R$600 do auxílio emergencial. Sim. Eu vi isso. Gente, Isso
isso é para acabar, não é para acabar um negócio desse? E pessoas passando necessidade, E querendo vários que receber e não precisam foram conseguem. negados, né? Isso é um absurdo. Meu Deus do muito céu. Monte. em Vocês- não análise. sei se foi verdade, porque a gente também não sabe tudo que é verdade, o que é fake news, né? Colocaram que uma mulher que tinha 60 casas de aluguéis, ela conseguiu pegar o auxílio É emergencial. muito cara de pau também, né? É, verdade. Vamos ver. O mesmo caso dos bandidos cara pegaram de os pau, dados né? do filho do William Bonner, né? Você viu Também. também? Também deferiram. Aquilo foi Foi armado, né? Foi armado, mas, né? Foi fraude, mas deferiram. né? Foi- Deferiram também o pedido. Pois é. Embora não recebeu, foi deferido. o Sim. pedido. Muito Definiram. bem. Alguém conhece já o Frota, que é deputado? Esse a gente conhece. Conhece o Frota? Mais ou menos. Frota, Alexandre? Fortão. A gente conhece, Ixi, mas Maria. ele ali- Esse aí, Mas de pelo amor novo, de Deus, gente. hein? É. O que Colocar ele o nome dele aprontou na agora? mídia aí é, Olha é só. O perigoso. que ele aprontou? Ele aprontou o seguinte: ele divulgou mensagens antifascistas nas redes sociais. A justificativa usada pelos internautas, em sua maioria apoiadores do governo de Jair Bolsonaro, foi de que o deputado Frota incitou o ódio e convocou, junto ao presidente Lula, as manifestações ocorridas no domingo passado, né, dia 31, contra o fascismo nos Estados brasileiros. O que vai acontecer? O STF está já recebendo a denúncia contra o Frota e o pessoal está pedindo a prisão dele, né? É. Agora, será que o STF Mas eu acho o seguinte, antes de entrar nesse debate, tem que saber, será que o Frota sabe o que é fascismo, né? Ah, não. Eu acho que ele não sabe o que é fascismo. Porque tem muita gente que entrou nessa onda, é fascista, mas nem sabe o que é fascismo, Usa tudo né? os ista, né? Tá louco. Ou nazista também. Fascista, Agora nazista, também. marxista. Será Sim. que ele quis dizer, ou quis fazer contra o presidente fazendo isso? Porque é sempre contra, né? Sim. Ele era um super de um aliado, de repente Depois ficou contra. virou. Mas isso são de pessoas Frota- que já são inimigas. Elas simplesmente se juntam, se conectam para chegar onde ela quer e depois lá na frente não aguenta, infelizmente, e ela acaba te atacando. Muito bem. O tombo do Bolsonaro tentaram e fizeram ele cair mesmo, hein? Caiu o Caiu Bolsonaro, né? Bolsonaro. Lá em Goiânia ainda. Essa semana foi a notícia da semana, o tombo do Bolsonaro. Foi. Ele foi visitar uma obra lá de hospital de campanha, né, em Goiás. E Inauguração do inauguração, Mas né? eu fico chateado Poxa com essa vida. notícia, sabe por quê? Porque é ruim, né? Eu fico chateado com essa notícia porque demonstra que a mídia tenta a todo momento ridicularizar o governo federal, entendeu? Exatamente. O presidente foi lá inaugurar um hospital de campanha para tentar ajudar as pessoas. E o que o G1 fez, e que eu vi pelo G1? Eles simplesmente ridicularizaram o presidente. essas coisas saem no G1. Entendeu? É impressionante. Eu é assisti, foi impressionante. pelo menos 10 sempre- vezes reprisado o sempre. tombo dele. Entendeu? Mas sabe Você tá qual ali que com é? gente morrendo e vai dar ênfase em tombo do presidente. Pelo amor de Deus. Isso aí Gil. deixa para as redes sociais, do povo brincar. Agora uma mídia séria tentar Mas- zombar de um Mas sabe por presidente. que fazem isso? Aí já viu que não é Porque- séria, né? Não Exatamente. Isso. verdade. Verdade, vou Porque ratificar isso. Pseudo-séria, né? É que na realidade existe eu acho que isso é a cultura nossa, né? De querer menosprezar quem está no poder, de tentar tirar quem está no poder, de ver de ajudar, acaba atrapalhando, colocando boatos e muitas coisas que ele faz que são mínimas, como se fosse alarmantes, para trazer a confusão na mente das pessoas, para trazer mesmo a confusão na mente. E detalhe, né? As pessoas começarem a discutir por bobeiras, em fila de banco, em mercado. Você pode ver, as pessoas hoje eles estão ariscas, por poucas coisas a explosão, né? Então as pessoas hoje estão extremamente com o emocional abalado. Como que ele Neiva- caiu? Neiva Foi descendo puxa. do avião? Depois ele estava no caminho, tinha uma Será que mangueira virou o lá pé? e Tropeçou. resbalou e Ah, tropeçou, Sabe o que eu tava virou o pé. procurando hoje? catou cavaco. Doutor Paulo. Eu tava Quem procurando. nunca? cavaco? Não, Não, assim, quem É, nunca, né? Quem nunca? Caiu, Atira a primeira tropeçou. pedra. Magali, sabe o que eu tava procurando hoje? Alguma medida totalitária tomada pelo governo federal para intitular ele de nazista. Eu não achei nenhuma. Nenhuma, Não existe. não, é Ele nenhuma. não teve uma medida totalitária até agora. Não, e, copo de leite. Entendeu? É o copo de leite, verdade. Deixa eu refrescar memórias de vocês aqui. Vocês são todos jovens, entendeu? Eu e a Magali também estamos nessa faixa. Mas Ainda bem em que ele 1964, eu comecei a trabalhar em rádio em 63. Então fazia um ano que eu estava em rádio, era guri ainda, né? Guri, 16, 17 anos, mas acompanhei o regime militar. O pessoal fala de golpe, fala de ditadura, eu falo regime militar, né? Porque o Congresso depois funcionou e tudo mais. Muito bem, em 64, alguém já ouviu falar num grupo de comunicações chamado Diários Associados?
Não. Diário de São Paulo, Rede Tupi de televisão, de São Paulo e Rio de Janeiro, diários associados, eram vários Diário da Noite, Diário de São Paulo. Assis Chateaubriand era o grande jornalista responsável pelos diários associados. O Brasil, quando assumiu o governo militar, estava com uma dívida internacional, dívida externa, coisa absurda. E o que o diários associados, Assis Chateaubriand, fizeram? Dê ouro para o bem do Brasil. Dê ouro para o bem do Brasil. Vocês lembram disso? Não. Vocês não eram nascidos? Não. Né? Não é dessa geração, eu lembro. Mas meu pai fala. Dê ouro para o bem do É. Brasil. Em todos os lugares tinha os postos e você levava Meus aliança, pais deram. broche. Mas o Brasil inteiro se Inteiro levantou e deu ouro Dava para aliança, o bem dava do o que Brasil. tinha. Verdade. Tudo, Dava tudo. ouro. E foi daí que o governo... Patriotismo isso. Patriotismo. Pro país se reerguer. E quem que estava comandando? O O exército. general. O general. Meu pai fala, meu pai disse pra mim assim, na época que o pessoal fala que era época que todo mundo tem medo, né, do exército tomar conta, meu pai fala que foi a melhor época da vida dele, porque quem fazia as coisas certas não tinha problema. Exato. Andava de cabeça erguida aí, Não né? tinha problema. Casa podia ficar meu pai aberta, não tinha... nunca foi preso, meu pai nunca apanhou, por quê? Porque tinha horário para cumprir e fazia o que era certo. E detalhe, tinha ordem, né? Então, aonde tem ordem, tem progresso. Exatamente. Então, ouro para o bem do Brasil. Isso foi um caso fantástico. Ninguém achou marco ruim, histórico, né? Ninguém fez protesto, ninguém saiu na Entregou rua. de Imagina livre, hoje isso aí. espontânea, Que legal, pobre, né? rico, todo mundo entregou. Isso é para torcer. Muito bem, 1986. 85, 84, 85, começamos com a Direta Já. Todo mundo falando, papapá, eu participei efetivamente das Direta Já, fiz até comício juntos, shows com o Tancredo Neves, Ulisses Guimarães, etc., aqui em Campo Grande. Muito bem. Tancredo ganhou, não levou, morreu antes, entrou quem? Quem que entrou? Quem? Quem que entrou? Cadê os letrados aqui? Os letrados. José Sarney. Não, Pelo amor de Deus, Não, José calma, Sarney. Vocês não conhecem história? A história do Estamos em Brasil. delay aqui, ó. Eu estou dormindo. Peraí, repete, pergunta de novo. Sarneiro, 1986, quando morreu Tancredo Neves, quem era o vice que assumiu o governo? José Sarney. José Sarney. Sarney. Fez a lição de casa. Tancredo Neves, que é o José neto Sarney. do José Sarney. O vô do Aécio. Aécio. Ele Aécio morreu, Neves, Aécio ele Neves, morreu é da industrial. família Neves. Isso. Deixa eu falar para vocês o que aconteceu. Vocês conhecem a história? O povo tem memória curta. O Brasil estava com dificuldade financeira também, como sempre teve. Mas não como aquela época. Hoje o Brasil está numa boa. Vou explicar por que já. O que Sarney fez? Criou o imposto compulsório da gasolina, 28%. De aumento na gasolina, e esses 28% ia para o governo federal. Você comprava, colocava a gasolina e recebia um cupom do imposto compulsório e que você iria receber futuramente com juros e correção monetária. Eu pus muita gasolina, em 86 isso, pus muita gasolina. Eu recebi, alguém recebeu? Alguém me fala se recebeu esse imposto compulsório do José Sarney desde 86. Ninguém recebeu. Vai na Receita, ninguém, sumiu, desapareceu isso aí do mapa. Quer dizer, que o brasileiro foi sugado, esfolado, né? Durante muito tempo com esse imposto compulsório. E não devolveu. Aliás, não é imposto compulsório, é empréstimo compulsório. Estou falando empréstimo compulsório. Quer dizer, você emprestou para o Brasil dinheiro, eu emprestei. Quantos milhares de... O que aconteceu? Até agora, nada. Ah, que crime, hein? Quer mais? Agora Absurdo. vocês são nascidos. Apropriação Vocês ilícita. tinham quantos anos em 86? Olha, Quantos anos em 86? Eu nasci não em tinha 86. nem nascido Quantos ainda. anos você janeiro. tem? Mas se eu tivesse nascido e advogando na época, a gente ia fazer uma tese e ia restituir esse valor. Até agora ninguém recebeu nada. Mas ainda dá, não dá, né? Já passou. Muito bem. É, escrito. a Constituição veio em 88. Já prescreveu. No meu programa que eu apresentava na TV Campo Grande, o Povo na TV, depois de certo tempo, candidatos à presidência da República. Leonel Brizola, Lula, Collor de Mello, Collor de Mello. aquele que era presidente da Federação das Indústrias de São Paulo, esqueci o nome dele, um monte. Entrevistei, Mário Covas, entrevistei. Quem que é?
Não, Maluf não. Maluco. Não. Muito bem, sabe o que aconteceu, gente? Nós estamos contando uma história aqui. O Collor ganhou. Quem? O Marajá, o caçador Caçador de dos Marajá. Marajás, né? Caçador de Caçador de O Marajá. caçador de Marajá ganhou, explodiu. O que ele fez? Caçou o nosso dinheiro. Caçou o Caçou de dinheiro. novo. Todo mundo ficou... Poupança, É, zero. Da noite pro Da noite pro dia. dia. Quer dizer, o que Rapaz. aconteceu com o Collor está aí ainda. senador. Não, foi né? absolvido também, né? Foi absolvido. Foi Por quê? absolvido. Essa Por que foi semana absolvido? passada, né? Foi por quê? Porque prescreveu. Prescreveu. Passou o tempo. Eu vi semana passada que foi E absolvido. agora o Supremo Tribunal Federal quer fazer o quê com algumas pessoas de notoriedade no Brasil? É algo para se pensar e se estudar. Depois teve os outros, Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma, etc, etc. E o Camargo. Brasil está nessa situação que nós estamos praticamente confortáveis. Presta atenção no que eu vou dizer, a pessoa pode falar, não, está feio o negócio. Está feio por causa do Covid, muito triste isso aqui. Mas o Brasil está numa situação confortável. Por quê? Está tendo dinheiro. Para quê? Para dar para os governadores, para os prefeitos, Sim. para dar uma estrutura ao Ministério da Saúde, para que as pessoas possam ser cuidadas. As vacinas vão chegar daqui a pouco. Já começou os testes, né? E o Já, Brasil aqui no Brasil. vai crescer. Por que, que o Brasil vai crescer? Né? Por que, que o Brasil vai crescer? Justamente vai crescer porque o Paulo Guedes está mexendo e a Magali tem a informação. E conta para nós, Magali, a informação do Paulo Então, Guedes. Mas eu- antes, deixa eu dar um alô aqui. O pessoal que está falando conosco aqui, Ariadne Octácio. A mulher quase morre, faz um boletim de violência doméstica em Campo Grande. O agressor, mesmo com a medida protetiva, está escrevendo bastante aqui, mesmo com a medida protetiva, tenta entrar na casa da ex-mulher, sempre faz ligações para a família de agressora, manda dezenas de mensagens para essa mulher, depois ela vai na DEAN, mostra as provas de descumprimento da medida protetiva e vem a justiça e fala que esse homem deve receber uma advertência por esse ato. E é por esse motivo que muitas mulheres morrem, o cara mata de ódio. Meu pai. O Alcides Antônio mandou Mas um quando abraço. desobedece, tem Peace que of Lord. prender, não tem que prender. Paz ao Tem que Lord. prender, tá tem que certo. afastar. Tem que afastar. Aplicar Porque a na lei. realidade a pessoa está totalmente desequilibrada emocionalmente. Ela não tem condições de Tem que decidir por ela. afastar na Exatamente. gaiola, porque Sim. senão não tem como. Se o homem ele não volta, respeita, né? vai Infelizmente tem que. E detalhe, quando você vai perguntar para a pessoa depois de um tempo por que ela fez, não vou falar todos, tá? Porque tem pessoas que Sim. estão fora dessa estatística. Mas a grande maioria, ela se arrepende amargamente. Por quê? Porque estava abalada emocionalmente por alguma coisa que descompensou e a pessoa surtou. Tem que afastar, não tem jeito. Olha, eu vou até dar um Tem uma parecer- lei, assim, tem uma lei do Tem que deputado afastar. Picarelli, Sabe que- ex, que diz que tem que tratar. Eu sei que tem casos que não adianta tratar, mas tem que tratar a pessoa que sofreu violência e o agressor. Sim. Os dois, né? Os Porque dois precisam. tratando o agressor dá para você restabelecer essa família, que é muito importante. porque Ressocializar, muito né? É fácil, você põe lá, medida protegida, Não, não. manda para lá, tá, e não Não, cuida. tem que tratar. Esfacela a família. É, É uma lei infelizmente, que não é cumprida, né? Não tá- infelizmente precisa. no nosso país há depósitos de pessoas, né? Então a pessoa, ela causa algum problema para a sociedade, deposita ela em um determinado estabelecimento, quando na verdade deveria ressocializar essa pessoa, reeducá-la, reconduzir ela. Na verdade, o cárcere deveria ressocializar para colocar essa pessoa de volta à sociedade. O que acontece hoje é depósitos de pessoas onde ali, se ele era um ladrão de galinha, vai virar um grande bandido. É uma faculdade do crime, ali não infelizmente. reeduca. É igual um Ali não cachorro, tem se educação. você colocar ele num cantinho e só bater nele, quando ele sair, ele vai sair dali raivoso, Vai virar uma querendo fera, né? morder todo mundo, uma fera. É assim que acontece com nós também. Muito bem, a gente estava falando aí do Guedes, o dólar subiu, hoje nessa semana Caiu um pouquinho, agora né? caiu um pouquinho, mas isso tem realmente um aspecto econômico muito importante e o Guedes, o nosso ministro da Fazenda, ele realmente é um expert e ele não está sozinho, porque ele aparece como ministro, mas ao lado dele existem economistas de alto gabarito, pessoas formadas inclusive em Harvard, como eu, como o doutor ali, nós formados na Harvard, né? Na hard. Na hard. Na Harvard, Baixa suja. Olha aqui, o Paulo Guedes. Essa eu vou ter que gravar. Você tem a notícia aí, Magali? Pode ler a notícia aí. Então, aqui nesse site, poder360.com.br, diz que Paulo Guedes é um gênio. Ele deixou o dólar subir propositadamente, descontroladamente, em uma época onde a produção e o consumo estariam muito reduzidos. Fez caixa com isso, com o aumento,
e agora vai pagar 500 bilhões de dívida pública adquirida com alta taxa de juros. Nesse médio tempo, ele corta a Selic para casa dos 2% e pode emitir novos títulos de dívida pública com juros super baixos. Essa sim foi uma tacada de mestre desse cara. Exatamente, porque como que é o Banco Central, através de determinação do Ministério da Fazenda, que compra dólar para ele, para regular, fazer a regulação do dólar. Se deixa frouxo, vai subindo, e realmente o Paulo Guedes estudou como fazer isso. Então isso quer dizer o seguinte: dentro de 1 mês, 2, 3 meses, a economia brasileira vai fazer isso, ó, vai subir. Isso ele já tinha falado em janeiro. Em janeiro já tinha falado isso. Então, é uma questão de tempo, e vamos crer que realmente o nosso governo, através do Ministério da Fazenda, etc., se cuide, porque é o que nós dissemos agora há pouco. Não está faltando dinheiro. Não está faltando dinheiro. Dinheiro tem, né? E tem gente federal. E você sabe, eu vou te falar uma estatística mundial, né? Se você for pegar a biografia, as grandes biografias, você vai ver que existe uma alavanca muito grande quando tem crises. Crises que dá uma depressão forte. E a gente sabe disso. O que a gente tem que ter? A ter os olhos abertos para grandes oportunidades. Se você for pegar hoje a estatística de como que as pessoas hoje estão trabalhando, principalmente pela internet, pessoas que não trabalhavam agora estão trabalhando pela internet e estão ganhando muito. Por quê? Porque abriram os olhos para um novo comércio, um novo jeito de trabalhar. Eu não sei como o chinês consegue abrir os olhos, mas que eles são competentíssimos, eles são. Com certeza. Eles são demais. Sim. Agora, surpreende vocês aqui, com pressão e bênção do Ministério Público, escolas particulares conseguem volta às aulas até para crianças em Campo Grande. A data não está confirmada ainda, mas 1º de julho? Julho. Meus filhos do Dom Bosco emitiram um comunicado dizendo que vai assinar um documento agora, essa semana que vem, para dia 1º de julho. Eles 1º de julho. As crianças estão muito bravas porque não terão férias, né? Acabou as férias. Não terão férias, mas eles não tiveram férias porque estudaram em casa todos os dias. Correto. Mas o prefeito emitiu um comunicado, se eu não me engano, que ontem, informando que apenas será ratificado isso aí em julho, se houver a quantidade adequada de leitos disponíveis. Então, se, por exemplo, der um boom na Covid-19, ele vai tentar intervir e não autorizar a reabertura, né? Segurar mais um pouco o afastamento. Correto. Nós aprendemos hoje que é afastamento. Afastamento. Isolamento é uma lei nazista. Isso aí é para deixar as pessoas afastamento soa bem mais suave, né, do que isolamento, né? Isolamento é terrível, gente. Terrível. Eu, como tenho 2 filhos, eu falo, eu não sei se eu mandaria meus filhos para a escola nesse momento. Se fosse para liberar hoje, você mandaria? Uma das netas, da Patrícia, disse que mesmo que voltar agora, ela não vai. Eu acredito que a gente tinha que dar um pouco mais de resguardo. Porque eu acredito que se voltar os alunos, vocês concordam que eles não vão conseguir respeitar o afastamento? Sim, eles não vão conseguir respeitar o afastamento. Minha filha hoje veio falar para mim: mãe, como é que nós vamos para a escola? Porque a gente recebeu o comunicado. Como é que nós vamos para a escola se a gente só sabe abraçar, beijar, tá todo mundo morrendo de saudade? Aí eu falo, eu acredito que não está na hora ainda. Com certeza. Isso é uma opinião minha de mãe, né? Eu acredito que tem que segurar um pouco mais. Ratifico. Tem uma notícia que nos deixa assim triste e preocupado, que uma senhora perde a vida, foi para o UPA e não teve o atendimento necessário, e ela com certeza com coronavírus e morreu, né? Então a família está realmente muito brava com essa situação. É lógico que essas coisas têm que serem investigadas pela polícia, né? Porque falta de atendimento, omissão de socorro, não é possível um negócio desse. Mas foram 45 minutos só no UPA. Eu acho que essa mulher deveria estar muito doente. Porque o UPA é só uma passagem. Vai lá, faz a triagem exame e tal, né? E manda para o hospital. Sim. Então, não deu tempo. Eu acho que ou não deu tempo, ou alguma coisa. Está estranho. Está muito estranho isso, porque a família está revoltada com a situação. Porque quando a pessoa chega com sintomas de alguma coisa, o atendimento tem que ser imediato. Sim. Não tem que esperar 45 minutos. Até porque existem pessoas que estão esperando, aguardando atendimento ali porque também, que uma podem pessoa ser em estado vulneráveis. gravíssimo, presta atenção, eu sou leigo e uma pessoa em estado gravíssimo, com respiração, com febre alta e etc, vai esperar o quê? Sim. Entendeu? É ter a ambulância e levar imediatamente para o atendimento de saúde no hospital, já preparado para isso. Nós, os advogados, como advogados, já ingressamos diversas ações contra o Estado, hospitais, porque a pessoa chega no hospital, não é atendida e acaba falecendo. Sim. Então nós ingressamos com a ação, pedindo responsabilidade do Estado, condenação judicial,
né? Para tentar, pelo menos, mostrar para a família, ó, tem justiça, entendeu? Não vai trazer de volta a família, não vai, mas pelo menos a família se sente confortável de saber que aquela pessoa que cometeu o ato Aquela legal morte não foi em vão, vai né? ser punida. Exatamente. E existe um protocolo também que, infelizmente, se a família fosse diretamente a um hospital de alta complexidade para tentar o atendimento, não conseguiria, porque o protocolo precisa passar pela UPA para realizar a triagem e aí, posteriormente, ir para alta complexidade. Isso aí, quando tem está que analisar morrendo, para ver se ela também já não estava mal. O que eu acredito penso. isso, porque às vezes Ficou a pessoa, esperando, infelizmente, esperando. quantas pessoas às vezes está infartando e fala, não estou sentindo nada, não tô sentindo. Quando chega aí já está num caso mais grave. Claro que são casos e casos, a gente tem que acompanhar, Isso tem ver que mais ser de investigado. perto. O caso dessa senhora Com certeza. precisa Às ser vezes investigado. poderia já estar alguns dias com o problema e acabou esperando e chegou no limite, né? Olha o que diz aqui o marido da mulher, né? A minha revolta é que eles deram um número, caso acontecesse alguma coisa mais grave, e não atenderam quando a gente ligou, que é a 21ª morte em Campo Grande, né? Quer dizer, Nova, as pessoas, né? Absurdo. as pessoas ficam realmente revoltadas com essa Tem que ver se ela tinha situação. outros precedentes de doenças. E né? as pessoas que estavam lá foram isoladas também? Essa é a minha pergunta. Deu Foram um isoladas? número. A pessoa Estavam está lá? ruim, dá um número para ligar? Temos que formar médico mais humanitário também, médicos mais que pensam no paciente, Mas sabe né? o que tem que fazer? Mas às vezes Eu não é vou falar médico pra uma não, viu, área doutor? que eu atendo. Hoje as pessoas, quando ela acostuma a lidar com a doença, ela se torna fria. Você pode ver que as pessoas que trabalham em PACs, não sei se vocês já acompanham Sim, e veem claro. isso, as pessoas acabam se tornando fria. Por quê? Porque acaba lidando com aquele cotidiano, acaba virando hábito e ela perde todo o sentimento. Então, por isso que sempre tem que ter treinamento para voltar à empatia, porque a empatia, ela é desenvolvida. E também você pode, se você não desenvolvê-la, se você achar que não existe mais, você esfria e você não tem mais. Verdade, correto, concordo. Ô, doutor Marcos, o senhor disse que tinha uma bomba para falar para a gente aí, algumas decisões aí estranhas. Estranhas. O senhor grande ministro Celso de Mello, né, comparou o nosso governo ao nazismo. Foi mais ou menos essa expressão que ele utilizou num grupo de WhatsApp entre ministros do STF, que foi vazado e posteriormente confirmado pelo próprio ministro do STF. Aí eu fico com a grande pergunta. Ele é relator de diversos inquéritos e processos que acusam o governo federal, o governo Bolsonaro. Será que ele tem a capacidade de julgar de uma forma isenta qualquer ação contra o Bolsonaro? Não tem. Não tem, porque ele já mostra, né, uma oposição. Se ele mesmo já fala publicamente que acredita que o governo parece o nazismo, ele não tem competência de julgar um caso desse. Doutor Paulo? Não, eu acho o seguinte, eu creio na seguinte ideia. Celso de Mello, dentro da corte do STF, ele é um dos mais respeitados ministros ali. Então, infelizmente, falar uma coisa dessa, o que se compara o regime nazista com o governo Bolsonaro? Porque as falas do Bolsonaro vão também, na maioria das vezes, as falas infelizes do nosso presidente vão na contramão do governo. Então o governo às vezes caminha de um jeito e ele tem esse jeito turrão mesmo de falar. Sim. Agora, para se caracterizar um Estado nazista, tem que ter medidas efetivas do ponto de vista de administrativo, legal e procedimental. Sim. Então o que ele tem feito não mostra regime totalitário. Agora, lógico, a forma como ele se expressa é uma outra situação. Precisa de um coach com ele. E eu vejo ele generaliza. Ele diz que todos os apoiadores do governo odeiam a democracia. Mas eu vou falar a verdade. No momento em que ele põe uma opinião dessa e vaza, ele já é suspeito em todos os casos que estão ali a respeito do governo. Ele não tem mais lisura e imparcialidade para julgar nada. Lembra das manifestações com pedido de impeachment de Dilma Rousseff? Sempre tinha um grupo com essas faixas que estão lá. Volta dos militares, medidas totalitárias, fechamento do Congresso. Esse grupo sempre esteve lá, mas todo mundo sempre ignorou. Entendeu? Agora está fazendo ao contrário. E agora estão fazendo ao contrário. Sim. Doutor Paulo, o senhor está com o seu celular aí? Entra na Constituição Federal, no artigo 142, que vamos comentar um assunto que o Maia disse, que é o presidente da Câmara dos Deputados, que o artigo 142 não autoriza intervenção militar. Ok? Boa. O artigo 142 da nossa Constituição Federal tem lá, nesse artigo, de que as Forças Armadas é o moderador de ações em crise entre poderes. Poder perfeito. Se tiver algum problema entre os legislativos, não estão se entendendo,
Então, a força do Exército Brasileiro, ele tem como função moderar, ou seja, estabilizar, colocar as coisas nos seus devidos lugares. Agora, você está com ele aí? Tenho, tá. Lê aí que tem um detalhe, porque o presidente da Câmara diz que não tem nada a ver. A Constituição Federal, que tem sido citado por defensor de uma intervenção militar, como algo que tornaria tal medida constitucional. O caput do 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sobre a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Presidente da República é o chefe maior, Supremo, né? Chefe supremo das Forças Armadas. E o artigo 142 é claro, intervenção militar só por determinação do Presidente da República. Sim. E também com apoio do Congresso Nacional. Sim. Ninguém pode falar, não, eu vou a não ser que isso, aí, se fosse o contrário, seria golpe realmente. Exatamente. Entendeu? Não tem nada a ver. E as Forças Armadas do Exército Brasileiro, as Forças Armadas, elas são completamente isenta de situações políticas. Sim. Mas alguém pode dizer assim, mas Picarelli, você está ficando doido? Tem 15 generais lá no governo. Sim, são generais, cidadãos. Tirou a farda, acabou. Exato. É a mesma coisa. O título é general porque é a patente do cara, mas ele é o cargo. Exatamente, mas ele é o quê? É um civil. Correto. Ele está exercendo um cargo civil. Sim. Que tem força junto ao exército, etc. Lógico que tem, isso não tem nem dúvida. Mas são homens íntegros. Posso endossar o que o senhor está falando? Pode. O inciso 2º fala assim: o militar que tomar atividade em posse ou cargo ou emprego público civilmente permanente será transferido para a reserva. Exatamente. Então, no momento que toma posse, ele vai para a reserva. A reserva acabou, ele passa a ser civil. Sim. Mas ele é um ex-militar. Gente, será que as pessoas não pensam aí, não raciocinam? Quer dizer, essas redes de televisão, eu assisto Globo News, eu assistia CNN, não assisto mais. Tá dando vergonha, né? Não dá. Agora tá a briga. A CNN Brasil, grandes jornalistas, fantásticos. Mas linha editorial parece que é parcial. Globo News, Rede Globo, é a mesma coisa que eu entendo. Né? É parcial, porque você não vê nada positivo. Só coisa, dá medo de você. Não dá para assistir. Muito bem. Tá difícil. E a Bandeirantes, que estava um pouco isenta, a Band News, Sim. estava um pouco isenta, agora volta na briga também, que quer audiência. Sim. Porque, segundo eles, está dando isso tipo da audiência, falar do corona, falar da morte do fulano. Que, neurologicamente, a gente sabe que a dor, ela impacta muito mais do que a alegria. Sim, é verdade. Então, na realidade, eles partem para esse lado emocional. Eles querem impactar, querem chocar. Então, para você chocar alguma coisa, neurologicamente, você tem que trazer a dor. A dor é que mais traz memória. Então, eles fazem isso já propositalmente. Né? E a gente sabe que isso tem um problema seríssimo. Tanto é que quando você escuta hoje qualquer um falando o que eu tenho que fazer para diminuir a ansiedade ou para tratar a ansiedade, a primeira coisa que ele manda cortar é você diminuir a televisão. E as mensagens negativas. Para que você não se alimente mais disso. Por quê? Porque a dor do sofrimento, da morte, você fica agoniado achando que você vai ser o próximo a ser morte. Você vai ser a senha que vai me chamar. Doutora, eu tenho uma pergunta até, aproveitando um gancho isso aí. Nós fomos procurados por várias pessoas que estão tendo crise de ansiedade, síndrome do pânico, e muitas das vezes por conta do ambiente de trabalho e agora pelo afastamento social. Quais são as recomendações que a gente poderia passar para essas pessoas, além, lógico, do campo jurídico, mas de passar para as pessoas o que deve ser feito para que ela consiga retrair um pouco essa ansiedade e extravasar de uma forma que segura toda essa tensão que está tendo nesse período? Deixa eu só explicar uma coisa, que a gente tem que entender assim. A pessoa que está hoje com uma crise de pânico ou está em ansiedade generalizada, ela já existia, ela só foi potencializada. Então, primeira coisa que a gente tem que entender é isso. Se você for ver o relatório do passado, já existia. Hoje só está potencializado. Teve o gatilho, que a gente chama. O que tem que fazer? Tratar a raiz do problema. Porque não vai resolver nesse momento você só dar medicação. Um paliativo ali, né?
Claro, tem pessoas que precisam tomar medicação para poder tentar ter uma vida mais tranquila, porque senão a pessoa surta. Eu acredito que tem que ter, assim, acompanhamento, né? Agora, o que você tem que fazer? Tratar a raiz do problema. As pessoas não tratam a raiz, ela trata o fruto. O fruto não adianta, você vai lá, você apazigua agora, nesse momento, aconteceu alguma coisa que movimentou, que deu gatilho, ela vai ter novamente. Então, o que a gente orienta? Primeira coisa, procurar ajuda. Não tem jeito, você tem que entender que somos seres humanos, nós precisamos de ajuda, nós precisamos de pessoas que têm capacidade para fazer isso. Hoje, praticamente, os meus atendimentos, se você for perguntar, é só sobre ansiedade. E a gente vai ver, os gatilhos são todos iguais. Já existia, só potencializou por conta da crise. O que tem que ser feito? Tirar a pessoa da onde ela está, que a gente chama de estado sem recurso, e tratá-la, a raiz do problema. E quando você vê a raiz são coisas, sabe aonde? Trazido da infância. Mas isso aí você vai falar no programa Tirando Dúvidas, às 19 horas com a Magali Picarelli também. Vou explicar. Só uma deixa. Só uma deixa. Eu vou assistir. Só para dar vontade, né, de assistir. Dia 5 de maio, dia 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente. Muito bem. Esse é um dado positivo, segundo os ambientalistas, de que esse afastamento, né, esse afastamento trouxe benefício ao meio ambiente. Quem está falando é a ambientalista Fabiana Alves, especialista em clima e energia do Greenpeace Brasil. Ela fez uma avaliação que a diminuição nos níveis de poluição durante a quarentena pode não significar uma melhora do ponto de vista ambiental para o Brasil, já que o desmatamento segue em alta. Mas houve um aumento de 80% do desmatamento, mas houve 45% nos efeitos nas grandes cidades. São Paulo, Rio de Janeiro, etc. O ambiente ficou melhor. Ficou melhor. E Cubatão, que é o local onde é mais poluído do mundo, por causa das indústrias, diminuiu em torno de 60%. Falaram que estão vendo até sol agora, né? Estão vendo sol. Fala em sol, vocês viram o eclipse lunar? Não. Ontem à noite? Vi, não. Teve? Não anunciaram. Estava nublado. Estava nublado? A lua morango. É? A lua morango, coisa mais linda. Depois eu vou mostrar para vocês. Se procurar nas redes sociais, aí tem o eclipse lunar, coisa bonita. Você está dormindo, né, doutor Paulo? Não, eu estava pensando nessa notícia que você falou e eu fiquei assustado com ela, sabe por quê? Porque eles estão falando do meio ambiente, que melhorou, mas nós estamos num momento excepcional, entendeu? Nós não estamos na normalidade e isso não vai ser a regra, nós vamos voltar, nós vamos sair e a vida vai seguir. Então isso aí pra mim... Olha, e tem um detalhe. Data vênia pra mim é balela. Mas data máxima vênia aqui, ó, tem um projeto de lei... Você concorda que na crise a probabilidade que existe... Tá, mas vamos pensar então em algo. Olha na tela, vocês vão ver a lua morango aí, ó. A lua morango, céu. Olha que lindo! Olha só que coisa linda aí. Que hora foi isso? Esse céu tava bonito, hein? Meia-noite, 11h44. 11h44. Poxa, que lua linda, gente. Lua linda, né? Maravilha. Vocês estavam dormindo. Pode falar, doutor. Então, existe um projeto de lei agora e está gerando grande polêmica, que é o projeto 2633 de 2020, que é o famoso projeto da grilagem. Todo mundo vem na direção no sentido de preservar o meio ambiente. Agora, esse projeto, em suma, ele vem falar sobre o seguinte: terras que eram ocupadas, reservas ambientais, terras indígenas e etc., poderão ser, por isso que ele vem o nome Projeto Grilagem, poderão ser apropriadas e transferidas às propriedades, retirando toda a imunidade da terra para aqueles que comprovarem a posse e preencher alguns outros requisitos aqui. Então, a bancada ambientalista está coçando o cabelo de terrível, de nervosismo por conta disso. Agora, existe também no nosso país grandes áreas que não são regulamentadas e a pessoa já explora sem nenhum tipo de intervenção do Estado. Então, esse projeto de lei aí já foi para votação e estamos discutindo a respeito dele. Projeto Grilagem. Grilagem. Só terras, interessante. mas aí é só terras que pertencem à União. Exato. Governo. Não é particular. Nós falamos na semana passada das profissões da quarentena, né? E eu falei do pão, né? Muita gente está dedicando algum tempo da quarentena para fazer pão.
De fato, sovar a massa e esquentar a cozinha com cheirinho de trigo pode dar um refresco nas preocupações nesse momento de tanta tensão. Um cafezinho então, quente. Não, isso a passa doutora bem, né? aqui Vai pode bem. falar. Vai bem. A doutora pode falar aqui, ó. Sim. Para quem acha que essa é uma missão para iniciados, um aviso. Tudo na cozinha é treino, tentativa e erro. Sim. O pão não é das coisas mais difíceis. Então o pessoal está fazendo a pandemia, porque desestressa. Mas Soca ali habilidades o pão ali. manuais, comprovadamente, habilidades manuais, ela tira a capacidade do ser humano de estar ansioso. Por quê? Porque você começa a lidar com os 5 sentidos. Você opera os 5 sentidos. Quando você opera os 5 sentidos, você se concentra. Concentrou, você tira a ansiedade, porque a ansiedade é excesso de futuro. Quando você traz para o presente, para o agora, automaticamente você equilibra o seu corpo. Por isso que eu aprendi a fazer miojo, doutor Paulo. Olha só, hein? Aí, ó. É o rei do miojo. Não, mas eu aprendi. Não, vamos ter que fazer, Miojo gourmet ele faz. Muito bem, estamos chegando no final do nosso programa e na próxima semana estaremos de volta aqui. E eu gostaria que as suas considerações finais, doutor Paulo Duarte. Mais uma vez, muito obrigado. E dizer a vocês, coloque o seu joelho ali, dobre o seu joelho, peça a Deus toda a cura divina, porque nós precisamos. Vamos focar agora ali, que a vitória vem. Doutor Paulo, olha, doutor Michael Mansur. Obrigado a todos da bancada, agradeço pelo ótimo programa e vamos ficar de olho nas ilegalidades. Se a gente vê, nós vamos atrás. Muito bem, Magali Picarelli, que logo mais às 19 horas, pela Rede Interativa News, estará também entrevistando no Tirando Dúvida, no programa que já é um sucesso, programa de mais de 10 anos já no ar, vai estar entrevistando com detalhes. Fala o que vai ser, vai perguntar. Nós temos quantos minutos aí? 2 minutos, 3, 4 minutos? Qual é o tema de vocês hoje no programa? Que não tem nada a ver com o que nós falamos hoje aqui, né? Não. Não. Nós vamos saber exatamente o que ela faz, o que é, né? Ela faz neurociência. Sim, especialista em neurociência. Isso, psicanalista. E nós vamos falar sobre isso, quando e como fazer isso, né? E tem muitas pessoas que às vezes precisam e não sabem, outras estão fazendo, mas não sabem exatamente o meio de procurar. Nós vamos tirar muitas dúvidas que eu também tenho, e eu quero aqui agradecer mais uma vez, estar aqui com esse pessoal simpático, né, que a gente passa o tempo também. Isso aqui é bom, viu? Isso aqui é terapia, tá? É uma terapia para todos nós. Convivência. Né, aqui, né, capitaneada pelo Maurício Picarelli. Cientista político. Doutor honoris causa pela Isso. FATEC. Tá, pode escrever o... Não, o diploma tá lá. Tá ali, tá na... Eu Tá falo na parede, escrevendo O rei das leis estaduais. Também. E convidando, né, 19 horas... Horário de Mato estar Grosso do conosco, horário de Mato Grosso do Sul. Nós estaremos no Interativa News. Magali M. Picarelli, Maurício Picarelli, Rádio Excelsior, Movidos para Cristo. Movidos para Cristo. Olha, são mais de 10 plataformas, né? E também a TV Web, que você vai poder assistir esse programa às 19 horas. Muito bom, não perca. Espero lá. Doutora Graziela, muito obrigado também pela sua presença aqui. Puxa, eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui com vocês, viu? Porque eu acredito que a inteligência, ela só é brotada e ela só é incentivada quando tem transmissão de informações. Isso. E é o que a gente fez hoje aqui. A gente fez inteligere, que a gente chama. A gente interligou informações. Eu agradeço profundamente, viu? Porque, na realidade, a gente precisa compartilhar o que é bom. E não só o que é ruim. O que a gente compartilha, Deus multiplica. É verdade. Né? Perfeito. E orar, né? Continuar. E orar. Até o Orar. Paulo, Não até tem de outro jeito. O Maico falar. Como o Paulo disse, nós estamos numa situação que todos estão orando. Eu vejo que a Bíblia fala sobre isso. Muito Temos bem. que orar. Estamos com o tempo esgotado. Quero agradecer o Thomas, nosso operador engenheiro técnico de áudio, o Paulinho Jor, que está lá no computador, Mário Cardoso Bezerra, Youssef Domingues. É Youssef Domingues, não? Youssef Salah. Um abraço, gente. Ouvintes da Rádio Excelsior, nosso carinho. Estaremos de volta na próxima semana, sempre ao lado da justiça, do direito da verdade, com muita fé, vencendo sempre. Bom final de semana e até semana que vem. Acabamos de apresentar A Verdade, nada mais que a verdade.